Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos para mais uma aula aqui de português e a nossa aula de hoje versar-se-á acerca de pontuação, né? A pontuação, o nosso, digamos assim, o último tópico gramatical, né? Gramatical é o nosso último tópico aí. E a pontuação, pessoal, ela implica conhecimento de análise sintática, né? Deixar isso bem claro para vocês. Implica conhecimento de termos da oração, período composto, né? Nós temos orações subordinadas, deslocadas ou intercaladas. Então nós temos alguns casos aí em relação à vírgula. E a vírgula, né? Já que estamos falando de pontuação, a vírgula é o carro-chefe, né? Então ela que mais é requisitada em concursos públicos, né? Porque a vírgula ela tem assim meio que um oceano aí para desbravar, né? Então você tem vírgulas com alguns termos da oração, essas vírgulas são obrigatórias, com outros termos elas são proibidas e ainda com outros termos elas são facultativas. Enfim, tem toda uma estrutura aí, mas eu vou tentar passar para vocês nesta aula aqui de hoje sobre pontuação um comentário legal, né, enfatizando aqui a questão da vírgula, como eu disse, não é só a vírgula, vamos ver também outras pontuações aqui, mas, enfim, né, o que realmente acaba por concentrar a ideia do estudo de pontuação, o que é mais preocupante é realmente o uso da vírgula. Então eu vou tentar bater um papo aqui com vocês e nós vamos aí verificar como que funciona essa situação, né? Eu vou colocar já para vocês aí a nossa tela, né? Tema da aula pontuação aí para vocês e vamos verificar. Olha só, o emprego da vírgula no período simples, né, gente? Período simples, o que vem a ser, professor, o período simples? Período simples é quando você tem uma oração, só ela, e a oração é absoluta. Olha aí, por exemplo, a maioria das pessoas durante as férias viaja. Isso é uma oração única, é a oração aí absoluta, porque o período é simples. Você não tem aí mais de uma oração para você disputar função sintática entre uma ou outra, ou para elas ficarem apenas coordenadas. Aí seria período composto. Daqui a pouco vamos ver aqui o período composto. Então vamos olhar aqui o período simples. O que vai haver aqui no período simples? Vai haver termos da oração, né? E alguns termos em que você vai ter aí a ideia de obrigatoriedade com vírgula, de facultativo, né? A vírgula pode ser facultativa ou então proibida. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Quando se trata de separar termos de uma mesma oração, deve-se usar a vírgula nos seguintes casos: para isolar adjuntos adverbiais deslocados, caso facultativo. A maioria das pessoas, vírgula, durante as férias, vírgula, viaja. Professor, as vírgulas são obrigatórias? Não são. Elas são facultativas. Você tem um adjunto adverbial de tempo, o durante as férias, ele é um termo da oração, ele é uma locução adverbial de tempo na morfologia e adjunto adverbial de tempo na análise sintática. Portanto, as duas vírgulas não são obrigatórias. Se eu tirar as duas vírgulas, tudo vai ficar bonitinho, sem erro nenhum. E se eu mudar o durante a série de lugar? Facultativa a vírgula de qualquer jeito. No começo, durante as férias, vírgula ou sem vírgula. A maioria das pessoas viaja. E no final, a maioria das pessoas viaja, vírgula ou sem vírgula, durante as férias, ok? Entendam isso. Então, quando você tiver advérbios, advérbio de tempo, advérbio de lugar, não sendo oração deslocada, né? São advérbios, são termos da oração, aí as vírgulas serão facultativas, tá? Vamos lá para o segundo tópico já, né? Para isolar os objetos pleonásticos, né? Olha só, os meus amigos, vírgula, aí vai ser aqui no caso, nós temos aqui obrigatório, né? Quando for facultativo, eu deixo lá para vocês, entre parênteses. Então, os meus amigos, vírgula, sempre os respeito. Por que pleonástico? Porque o os, lá depois de sempre, o os já simboliza os meus amigos. Então, os meus amigos, vírgula, sempre os respeito. Objeto, no caso aí, direto,
pleonástico. O que é pleonasmo? Pleonasmo é quando você repete, né, uma coisa que já está intrínseca, né? Então, você já tem o os lá depois do sempre. Ele se refere aos meus amigos. Então, quando você for fazer um objeto pleonástico, você vai antecipá-lo. Daí a vírgula obrigatória, viu, pessoal? Para isolar o aposto explicativo, obrigatória também a vírgula. Olambra, vírgula. Cidade do interior paulista, vírgula. É aprazibilíssima, né? Então, lembrando aqui, já vamos adiantar uma coisa, lembrando que essas vírgulas aí em cidade do interior é um aposto que explica, né? O que é Olambra, né? É a cidade e tal. Então, essas vírgulas poderiam ser retiradas e substituídas com travessões. Se quisesse também com parênteses, mas não pode ficar sem nenhuma pontuação. O aposto ele pode vir entre vírgulas, entre parênteses e entre travessões. E também entre dois pontos, quando ele está no finalzinho, quando for um aposto enumerativo. No caso aí um aposto explicativo, então você poderia tranquilamente, no lugar das duas vírgulas, colocar dois travessões, ou, né, dois parênteses, perdão, ou dois travessões. São pontuações aí para o aposto explicativo. Vamos dizer aqui, né? Olha lá, as vírgulas, poderia ser parênteses e poderia ser travessões também, viu? Mas, enfim, obrigatório. Mais um caso obrigatório nesta nossa tela aqui, que é o vocativo. Para isolar o vocativo. Pedro, chamamento, né? Eu estou chamando. Pedro, traga esses livros aqui, né? E se eu mudar o Pedro de lugar, professor? Coloque em qualquer lugar que você quiser aí da frase. Você vai ter que isolá-lo, porque o vocativo é um termo da oração totalmente isolado por vírgula. Traga, vírgula, Pedro, vírgula. Esses livros até aqui, normal. Traga esses livros até aqui, vírgula, Pedro, né? Então você vai ter que isolá-lo de qualquer forma, viu? Muito bem, vamos lá. Olha que bacana esta tela nossa aqui, na continuação. O subtítulo está lá em cima para vocês. O título é pontuação. E nós estamos ainda no único subtítulo, emprego da vírgula no período simples. Dá uma olhadinha aqui lá, a mesma coisa, né? Então, vamos continuar aí. Vou voltar aqui para vocês, né? Vamos lá. Bom, para separar elementos coordenados, né? As crianças, os pais, os professores e os diretores chegaram. Então, você tem crianças, pais e professores, que são termos que estão coordenados entre si. O último não, é os diretores. Isso fica aí quietinho, porque você tem o E, não se coloca uma vírgula antes do E, quando o E estiver isolando, separando termos coordenados entre si. Olha lá, então você tem elementos coordenados entre si. É para isso que você faz. Seria mais ou menos se você disser, olha, nós comemos maçã, vírgula, pera, vírgula, mamão, vírgula, banana, e vai. Enquanto você estiver colocando, você vai utilizar aí as vírgulas. Ah, professor, eu sou obrigado a usar esse E aí no final? Não, não existe regra para isso não. Se eu tirasse o E, você colocaria uma vírgula também. As crianças, vírgula, os pais, vírgula, os professores, vírgula, os diretores chegaram. Não há erro, é uma coisa de achar que o último termo tem que vir com a aditiva E. É de praxe, é mais de costume, é mais tendencioso o último termo colocarmos o E. Comemos pera, vírgula, banana, vírgula, mamão e abacaxi. Nada obrigatório. No lugar do E, você poderia tirar o E, colocar uma vírgula, abacaxi. Iria ficar tudo certinho do mesmo jeito, tá bem? Sem nenhum problema aí. Vamos lá então. Para indicar a elipse de um verbo. Só vou conferir um detalhe aqui com vocês. Ah, sim, está certinho. Que eu apertei aqui, eu vi que não passou, achei que eu tinha passado uma tela a mais. Mas legalzinho. Vamos lá então, né? Para indicar a elipse de um verbo, ou a zeugma, né, pessoal? Eu sempre costumo falar para vocês aqui que elipse ou zeugma são termos que ocultam, né, termos
na oração. Aliás, é figura de estilo que oculta termos da oração. A diferencinha é que a elipse não aparece. E a zeugma, o termo aparece antes, depois você oculta. Mas vamos lá. Ela prefere filmes românticos, o namorado, vírgula, de aventura. Professor, por que eu coloquei essa vírgula? Porque a vírgula está simbolizando uma elipse zeugma. Você está escondendo, ó. Olha lá, escondendo, veja bem. O namorado prefere filmes de aventura. Então ficou, prefere filmes. Tudo isso ficou oculto. Eu só coloquei entre parênteses para vocês didaticamente entenderem o que ficou oculto aí. O prefere filmes que foi dito anteriormente, lá na frente, junto com o ela, né? Certinho? Então você vai fazer isso. Você diz, olha, eu tenho 3 irmãos. Você, vírgula, 4. Ou seja, você tem 4. Então você oculta o tem, que já foi dito antes. Então você vai fazer isso com uma vírgula, né? Para separar nas datas o lugar. Porque vocês sabem que nas datas nós temos a adjunta adverbial de lugar, é o que começa a frase de datas. Depois você tem adjuntos adverbiais de tempo, né? Você tem o dia do mês, o mês e o ano. Os advérbios de tempo, eles não são isolados com nada. É só o advérbio de lugar entre os de tempo. Então, olha, São Paulo, vírgula, 8 de junho de 2020. Né? Então, você tem aí a vírgula e vai ser sempre assim. Araçatuba, vírgula, né? 23, 24 de novembro, né? 15 de outubro, você vai separar ali com vírgula o nome da cidade, o nome do lugar, não importa o nome que seja, ok? Aí, obrigatório. Vamos ver o último item desta nossa folha aqui de slide. Vamos lá. Para isolar as expressões explicativas, isto é, a saber, melhor dizendo, quer dizer, aliás, ou seja, nós usamos essas expressões denotativas de explicação, né, no português, né? Então, elas vêm bonitinhas entre vírgulas. Olha só, os convidados chegaram, quer dizer, todo o terceiro ano, né? Então, eu coloquei uma expressão que é uma expressão denotativa de uma retificação, de uma explicação, né? Então, explicar ou retificar. Então, aí, entre vírgulas, ok? Estamos, então, no emprego da vírgula no período simples, né, pessoal? Não dá para falar de vírgula, de pontuação nenhuma, sem ter a noção dos elementos que formam as frases, os elementos sintáticos aí. E ainda na continuação aqui, já encerrando aí o emprego da vírgula no período simples, vamos saber mais um caso aqui. Para isolar conjunção coordenativa intercalada, viu, gente? Intercalada, quando você tira do lugar. Olha, havia uma faixa de isolamento, ponto e vírgula. As pessoas, vírgula, porém, vírgula, não a respeitaram, né? E aí, este, porém, o lugar dele é logo depois do isolamento, né? Você colocaria uma vírgula só. Havia uma faixa de isolamento, vírgula. Porém, as pessoas não a respeitaram. Quando você joga isto para frente, você coloca ali um ponto e vírgula, como vocês estão vendo, e lá depois de pessoas ou depois do não importa, você isola obrigatoriamente as conjunções, então, deslocadas, ou como você quiser dizer aí, as conjunções intercaladas entre vírgulas. Olha que bacaninha aí, né? Então, é preciso fazer isso. A conjunção que não sai do seu lugar é o e, é o mas, não há como você tirar aí o mas do lugar, mas o porém, o todavia, o entretanto, as de conclusão também, portanto, por conseguinte, por isso, elas conseguem passear na oração delas. E aí, você vai colocá-las entre vírgulas, porque existe uma lógica em relação à conjunção.
Conjunção é a locomotiva, vamos dizer assim, como se fosse um trem, né? É a locomotiva, o que puxa toda a oração. A conjunção, ela encabeça uma oração. A oração dela é encabeçada, essa oração, pela conjunção. Porém, você pode tirar essa conjunção ali do começo, né, da frente. Você pode jogar para o meio da frase. Aí você precisa entrar com uma consideração da pontuação aí de vírgula, viu? E o ponto e vírgula, que é uma pontuação um pouco maior que a vírgula e um pouco menor que o ponto final, ele aparece ali obrigatoriamente, inclusive, para que você consiga enxergar que nele terminou a primeira oração e a segunda começa aí a partir do as pessoas. Como você já iria usar duas vírgulas lá na frente, separando o porém, então você isola a primeira oração da segunda com o ponto e vírgula. Ok, pessoal? Esteticamente, na questão redacional, fica mais visível aí, mais clara a redação, mais claro o seu período aí, ok? Olha só, ele sempre se esforçou, ponto e vírgula, conseguiu, vírgula, pois, vírgula, a classificação. Aí a conjunção, ela é conclusiva, obrigatoriamente, para ser conclusiva, ela teria que aparecer depois do conseguiu mesmo, então, igual lá em cima, porém, então as vírgulas acontecem aí, né? Certo? Ao separar duas orações com conjunção deslocada, usa-se o ponto e vírgula entre elas. Eu só quis dizer isso para vocês aí, né? É melhor que você use ali o ponto e vírgula, porque se você colocar vírgula, você pode embolar o entendimento do seu leitor. Você diria, ele sempre se esforçou, vírgula, conseguiu, vírgula, pois, vírgula, a classificação. Fica uma coisa muito soluçante, fica tudo misturado. Dá a impressão que você está dizendo, ele sempre se esforçou, ele conseguiu, depois ele pôs, dá a impressão que você está emendando um monte de coisa. Então, o ponto e vírgula aí, como uma pontuação, como eu disse, um pouco maior que a vírgula, já dá um aviso de que a primeira oração terminou e você está entrando na segunda, porém, a conjunção está vindo logo depois, ela não está encabeçando a oração. Portanto, a obrigatoriedade de duas vírgulazinhas aí, nossas, direitinho aí, ok? Muito bem, está aí. Então, aposto, vocativo, conjunção deslocada, adjuntos adverbiais, independentemente de estarem deslocados ou não, mas aí é facultativo, né? Tudo isso você vê dentro do período simples, o uso da vírgula, viu, pessoal? Legal. Agora nós temos aqui emprego da vírgula no período composto. Nós vamos conhecer já como que funciona o período composto em relação à pontuação. Vamos ver isso aí já com vocês aqui, ok? Vamos lá. Período composto por coordenação, as orações coordenadas devem sempre ser separadas por vírgulas, né? Aí, inclusive as assindéticas, claro, né? Vamos lá. Todos gostamos de seus projetos, vírgula. No entanto, não há verbas para viabilizá-los. Então, a vírgula aí está terminando a primeira oração e iniciando a outra. Não precisa de uma vírgula depois do no entanto, não. É só uma antes. Ao menos que você colocasse o no entanto depois do não, depois do a. Aí nós cairíamos no estudo que vimos agora mesmo na tela anterior. Você estaria deslocando a conjunção do seu local originário. Aí você iria colocar ponto e vírgula aí depois de projeto e lá no meio as duas vírgulas isolando o no entanto. Mas aí não. O no entanto é a conjunção adversativa que já está no seu lugar. Então apenas uma vírgula aí, né? As orações coordenadas aditivas, iniciadas pela conjunção e, só terão vírgula quando os sujeitos forem diferentes, e é facultativo ainda. E quando o e aparecer repetido,
quando você fizer um polissíndeto, né? Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Vamos lá. Ela irá no primeiro avião, vírgula, não é obrigatória, e seus filhos chegarão no próximo. Professor, mas por que uma vírgula antes do E, se o E é aditivo? Porque ele está ligando duas orações coordenadas entre si com sujeitos diferentes. Quem é o sujeito do irá? O ela. E o sujeito do chegarão? Seus filhos. E se eu tirasse a vírgula? Não haveria nenhum problema, ficaria tudo certinho aí do mesmo jeito, ok? Ele gritava, e pulava, e corria, e gesticulava. Então você tem aí o polissíndeto, né? Então você tem aí as vírgulas que vem separando aí quando for caso de polissíndeto também. Viu, pessoal? Muito bem aí, está aí. E ainda nós vamos aqui olhar mais uns casos. Agora vamos saber, gente, das orações subordinadas às chamadas substantivas, né? Então, aquela coisa, professor, eu não posso separar. Na realidade, não. Porque você tem que entender que as orações substantivas, elas funcionam como termos da oração. E vocês sabem que não pode colocar vírgula entre sujeito e verbo e complemento, predicativo e verbo, nome do complemento nominal. Então, se você colocar uma vírgula separando uma oração subordinada substantiva, você está separando um termo de outro termo que não é correto fazer. Então, olha só, não se separam por vírgula. Olha lá, é evidente, gente, a oração que eles conseguirão a aprovação, ela é sujeito do é evidente. Se você colocar uma vírgula depois do evidente, o que você está fazendo? Separando o sujeito do seu verbo. E não existe vírgula entre o sujeito e o seu verbo, ok? Então, não vai separar. Aliás, eu vou pegar uma caneta aqui, que eu quero dar uma explicação para vocês aqui na lousa, até antes de continuarmos aí. Por exemplo, né? Olha, não vai me separar, por exemplo, uma oração substantiva objetiva direta. Por exemplo, ó. Então você diz, olha, eu, né, espero, olha só, que eles voltem, certinho? Esta oração aqui, vamos trocar a nossa cor, fica melhor aí para visualizar também. Então, que eles voltem aqui é uma oração subordinada substantiva. Se ela é substantiva, ela tem função de um termo da oração, né? Então, ela é objetiva direta, porque aqui na oração principal, né, ó, eu espero, OP, oração principal, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Então, não vai me colocar uma vírgula aqui, não vai colocar vírgula aqui, pelo amor de Deus, porque se você colocar uma vírgula aqui, o que você está fazendo? Você está separando o objeto direto de um verbo. E são casos proibidos. Separar objeto direto do seu verbo, o indireto do seu verbo, o complemento nominal do seu nome, o sujeito do seu verbo, o predicativo do seu verbo de ligação. Esses termos não têm nada que faça você colocar nenhuma pontuação entre eles. O adjunto adnominal com o seu núcleo substantivo não pode fazer isso. Então, é preciso que tomemos cuidado com este caso. Por isso que eu escrevi aí, eu vou devolver a tela para vocês, por isso que eu escrevi aí que as orações subordinadas substantivas, elas não aceitam pontuação entre os termos. Não pode. Se você mudar de lugar, também. Que eles voltem, eu espero. Não vai colocar uma vírgula que eles voltem, vírgula, que você está cometendo o mesmo erro que você cometeria aqui se colocar uma vírgula depois de espero. Então não vai me fazer isso. Já vou devolver aí a tela para vocês, ok? E no exemplo, pessoal, que eu dei aí para vocês, o é evidente é a oração principal sem sujeito. E que eles conseguirão a aprovação é o sujeito do é evidente. Não vai me colocar vírgula que vai cometer um erro igual aqui, que eu tentei idealizar para vocês, ok? Orações substantivas
sem vírgula. Ao menos, né? Ao menos que aqui você tenha uma expressão adverbial e você queira isolar as duas, com duas vírgulas. Aí é outra história, você está isolando a expressão adverbial. O que não pode é entre a oração e o seu complemento, uma vírgula aí. Aí não pode. Orações subordinadas adjetivas. Só a explicativa, lembra aquela que tem peso de aposto, né? Só a explicativa é separada por, né, por vírgula. São Paulo, vírgula, que é a capital do estado, vírgula, possui vários problemas de saneamento básico. Lembrando que aí você pode colocar no lugar das vírgulas, você pode colocar parênteses ou travessões, que não deixa de ser um aposto, né? A oração subordinada adjetiva explicativa, ela tem peso de aposto. Porém, a outra oração, a subordinada adjetiva restritiva, ela tem peso de adjunta de nominal, não vai me colocar vírgula, que você também não separa adjunta de nominal de núcleo. Então, você não vai poder colocar. Mas aí, sendo explicativa, a vírgula vai acontecer, né? E, enfim, pessoal, as orações subordinadas adverbiais. Legal, né? Sempre se separam por vírgulas. Caso estejam intercaladas, vamos dizer assim, né? Caso estejam intercaladas ou antecipadas. Aí eu vou colocar, porque os advérbios que não são orações, advérbios termos, as vírgulas não acontecem. E se aconteça também não é errado, elas são facultativas. Elas não acontecem obrigatoriamente. Agora, se o adjunto adverbial na frase, ele equivale a uma oração e ele estiver deslocado, aí você vai realmente colocar a vírgula. Antes de eu ler o exemplo, eu estou já com a caneta aqui, eu vou voltar vocês aqui comigo. Vamos colocar um exemplo aqui em que a oração subordinada adverbial está no cantinho dela, lá no final. Lá no último vagão do período, né? E a vírgula vai ser facultativa. Vamos lá. Então, vamos colocar assim, ó. Vamos dizer que nós chegamos à escola, certo? Ó. Nós chegamos à escola assim que, né? Olha, assim que parou a chuva. Nós chegamos à escola, vou trocar a cor aqui, que fica mais fácil para todos nós. Assim que parou a chuva. Então, olha só, nós chegamos à escola, é uma oração principal, normal. Agora eu tenho aqui uma oração que tem um peso de adjunto adverbial de tempo para nós chegamos à escola. Porque nós chegamos à escola quando? Em que tempo? Em que momento? Assim que parou a chuva. Então, a oração assim que parou a chuva, ela é uma oração subordinada, ela é adverbial, e o assim que, ele tem peso de quando, né? Certo? O assim que é como se fosse quando, logo que, enfim. Então, ela é adverbial o quê? Temporal. Professor, ela está deslocada? Não, ela não saiu do lugar dela, ela não veio aqui para frente, ela não está aqui no meio. Nós, assim que parou a chuva, chegamos à escola, ela não está intercalada, né? Muito menos deslocada. Então, se eu vier aqui logo depois de escola e colocar uma vírgula, né? Vamos trocar aqui a cor, sem problemas, eu não vou errar. Porém, eu preciso entender que esta vírgula não é obrigatória, ela é facultativa, vamos deixar assim, porque a oração está no seu devido lugar. Agora, vamos explorar esta oração ainda? Professor, e se eu jogar para frente? Vamos lá. Assim que, né, gente, ó. Assim que parou a chuva, né? Depois eu venho e pontuo, vou escrever tudo primeiro. Assim que parou a chuva,
nós chegamos, né, à escola. Então vamos colocar aqui primeiro, depois eu comento com vocês, né? Certinho? Agora, pessoal, agora eu tenho aqui, ó, bom, eu já fiz em cima a classificação, não vou repetir porque é a mesma oração. Aí isso me dá espaço para eu colocar outra observação para vocês. Agora, aqui eu tenho a oração, né? Olha lá, a oração adverbial, vou colocar só assim, ó, para vocês, a oração adverbial, e ela está antecipada. Ou, se você quiser dizer, ela está deslocada, professor. Ela foi para frente, foi. Mas não é um advérbio, ele tem verbo, né? Se fosse só um advérbio, um termo da oração, a vírgula não seria obrigatória. Poderia acontecer, mas não seria obrigatória. Por lado de cá ficou a oração principal. Mas agora, aqui, ó, eu vou colocar. Ali, a vírgula, ela é obrigatória. Por quê? Qual o motivo, professor? A oração está deslocada, antecipada. Ela saiu do seu local de origem e foi para lá. Se você tirar esta vírgula aqui na primeira versão, tudo continua correto. Se você tirar esta vírgula aqui na segunda versão, tudo fica errado em termos de pontuação, né? Então aqui, a vírgula vai ser o que, gente? Olha lá. Obrigatória, ok? Obrigatória. Então, é isso que eu comento aqui. Eu vou devolver a tela aí para vocês daqui a pouquinho, só um momentinho. É isso que eu estou comentando aí. As orações subordinadas adverbiais, se elas vierem antecipadas ou até deslocadas, né, certinho? A vírgula vai ser obrigatória. Suponhamos que eu queira colocar depois do nós. Aí eu vou ter que usar duas vírgulas. Nós, vírgula. Assim que parou a chuva, vírgula. Chegamos à escola. Então, né, só aqui mesmo que você poderia tirar a vírgula aí sem nenhum dano, sem nenhum problema, ok? Olha que bacana. Agora, como eu havia prometido, vou devolver aí para vocês. Olha lá o exemplo da oração subordinada adverbial. Vamos ver. E aí, pessoal, ela está intercalada, né? Ela foi deslocada, mas ela ficou no meio. Então, costuma-se dizer que ela está intercalada. Olha, os diretores, vírgula, conforme disseram em reunião, vírgula, assumiram a responsabilidade, né? Então, você tem aí uma oração intercalada. E o conforme disseram em reunião, oração subordinada adverbial conformativa. Ela tem valor de um advérbio de conformidade. Certinho? Mas eu preciso colocar vírgula, porque não é um advérbio termo, é um advérbio oracional. Existe uma oração aí. Olha o outro exemplo, quase igual praticamente o que eu fiz aqui na lousa. Ó. A oração temporal antecipada. Vamos ler? Assim que chegarem as encomendas, vírgula, assim que chegarem as encomendas, vírgula, começaremos a trabalhar. Oração antecipada, né? Eu deixo uma observação aí, gente, para vocês, viu? Vamos ver aqui. As adverbiais em final de período, bem lembrado, depois eu trago aqui para corroborar este comentário que eu fiz. As adverbiais em final de período podem aparecer com vírgula facultativa, sem problema. Só vou voltar aqui antes de ler o exemplo. Sem problema, por quê? Porque a oração está no lugar dela. É isso que eu coloquei. Eu tendo, então, uma oração adverbial, seja qual for, no final do período, ela está no cantinho dela originário. Então, a vírgula aqui é facultativa. É o que eu acabei de ler, eu vou até repetir na tela a leitura para vocês, viu? Então, tome cuidado com as orações adverbiais. Elas aparecem bastante aí, porque elas exigem mais, né, essa questão de vírgula. A vírgula aqui é obrigatória. Cuidado com as substantivas. Vírgula proibida, pelo amor de Deus, porque a substantiva não marca circunstância para a oração principal.
Quem marca as circunstâncias são as adverbiais. Então a vírgula aqui pode aparecer mesmo que a oração não foi deslocada. Lá em cima, as orações substantivas, elas são termos da oração. E termos com o outro termo não pode aparecer entre vírgula. Você não coloca vírgula entre o objeto direto e o verbo, indireto e o verbo, sujeito de verbo. Então não pode haver. Então cuidado que substantiva é melhor você nem pensar em vírgula, né? A pontuação aqui é só o ponto final mesmo. E as adverbiais, sim, você já pode pensar em vírgula, né? Lembrando, gente, que você poderia ter aqui algum advérbio aqui no meio e colocar vírgula facultativa. Por exemplo, eu espero, vírgula, neste momento, vírgula, ou sem vírgula também, que eles voltem. Mas aí as duas, isolando o termo que eu inserir. E não deixar uma só, que você cai numa besteira aqui de separar uma oração que funciona como complemento de um verbo que está na outra oração, tá? Mas aí, voltando às adverbiais, olha que bacaninha, ó. Em final de período, podem aparecer com a vírgula facultativa. Sairemos quando nos autorizarem. Ou sairemos, vírgula, quando nos autorizarem, né? Não há como ter problema aí com essa questão aí, né, de vírgula. Vamos lá. E agora, eu coloquei, nós vimos aqui, eu vi com vocês o ponto de vista, vamos dizer assim, da vírgula, o emprego da vírgula em período simples e também em período composto com as três tipos de orações, com as três orações substantivas, adjetivas e adverbiais. O material está aí, é bom olhar sim, é bom consultar outros, e você tem aí tranquilamente, porque o raciocínio está aí, vai ser sempre esse. Agora vamos olhar aqui o emprego do ponto e vírgula. Vamos saber como que funciona o nosso querido ponto e vírgula aqui. Tá, um momentinho só, e nós já vamos saber disso. Indica uma pausa um pouco mais longa, olha que bacana, que é a vírgula, né? E um pouco mais breve que o ponto, né? Então, maior que a vírgula e um pouco menorzinho e um pouco menor que o ponto final. O seu emprego depende muito do contexto em que ele aparece. É verdade, gente, o ponto e vírgula, ele é mais estético do que linguístico, né? Não, porque aqui sou obrigado. A vírgula não, você tem casos de vírgula que linguisticamente você tem ali regra, você tem que colocar e acabou. É o caso de aposto explicativo, é o caso de orações adverbiais deslocadas, né? É o caso de aposto, então aí é outra história. Aqui é mais uma questão de estética. Você percebeu que o período está longo e você vai entrar em uma outra oração. E dentro dessa segunda oração você já vai usar vírgula. Separe essas duas orações, fazem ali o limite de município. Eu sempre brinco com os meus alunos dizendo isso, né? Faz a divisa ali de uma grande oração com outra com um ponto e vírgula. Fica muito estético, fica muito bom e fica correto, né? Vamos lá, a redação fica clara. Indica uma pausa um pouco mais longa que a vírgula e um pouco mais breve que o ponto. O seu emprego depende muito do contexto em que ele aparece. Podem-se seguir as seguintes orientações para empregar o ponto e vírgula. 2 pontos. Vamos lá. Para separar duas orações coordenadas que já contenham vírgulas. Então, os alunos, vírgula, naquela manhã, vírgula, as duas vírgulas aqui, elas não são obrigatórias, mas eu também posso usá-las, elas são facultativas. Então, veja que eu já tenho uma pontuação de vírgula interna, dentro da oração. Lá na frente, ao terminar uma oração e começar a outra, não vai me colocar vírgula, senão vai ficar tudo generalizado. Você tem o ponto e vírgula esteticamente para deixar o seu período perfeito. Olha só, os alunos naquela manhã chegaram no horário, ponto e vírgula. Não quiseram, no entanto, fazer a prova. Então você tem pontuação de vírgula, eu digo assim, interna, né? Porque elas estão dentro das duas orações. Então não vai usar mais uma vírgula para fazer a pontuação maior.
O ponto e vírgula está fazendo uma pontuação maior. Professor, por que pontuação maior? Porque ele está separando duas orações, enquanto as vírgulas, lá dentro das orações, estão separando termos. Olha lá. O primeiro é adjunto adverbial de tempo, e o segundo é uma conjunção adversativa. Né? Então, o ponto e vírgula você usa assim. Para separar duas orações coordenadas quando elas são longas, né? Também uma estética boa. O diretor e a coordenadora já avisaram a todos os alunos que não serão permitidas brincadeiras durante o intervalo nos corredores. Olha a distância. Não vai colocar vírgula aí, mesmo que você não tenha vírgula em todo o período, mas você tem aí uma oração muito longa. Então, ponto e vírgula. Porém, alguns alunos ignoram essa ordem, né? Olha que bacana. É mais uma questão estética. Não seria erro se você colocasse uma vírgula aí, mas o ponto e vírgula, ele dá uma pausa maior porque o período está muito longo, né? Bacaninha. Para separar enumeração após 2 pontos. Você usa o ponto e vírgula. Vamos saber como que funciona isso aí? Vamos lá. Os alunos devem respeitar as seguintes regras. 2 pontos, porque os 2 pontos aí você vai enumerar quem são essas regras, né? Aí vem, não fumar dentro do colégio, ponto e vírgula. Não fazer algazarras à hora do intervalo, ponto e vírgula. Respeitar os funcionários e os colegas, ponto e vírgula. Trazer sempre o material escolar é o último item, ponto final. Então, você utiliza o ponto e vírgula porque você elencou, né, vamos dizer assim, o seu aposto enumerativo, você enumerou de forma vertical na sua folha, aí, né, tanto do computador quanto na sua folha a punho, não importa. Então, o ponto e vírgula resolve a situação. Então, devemos comprar cimento, ponto e vírgula, embaixo areia, ponto e vírgula, embaixo tijolos, né, cal, ponto final, né? Olha, no caso de enumeração, o último item é encerrado com o ponto final, né? Bacaninha aí? Não há problema aí. Ah, meu Deus, é muito confuso, professor. Não, não é bem assim não. Você tem aí uma estrutura legal, tranquila, para você realmente analisar. Vamos continuar então aqui, né? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês nesta nossa aula de pontuação, aí o emprego dos 2 pontos. Até os 2 pontos estão aí de olho para aprender aí. Vamos ver como que funciona isso aí, né? Já vamos verificar isso aí. Vamos já na íntegra conhecer como que funciona. Deve-se empregar esse sinal para iniciar uma enumeração, né? Então, gente, vocês se lembram do aposto enumerativo? Quando você faz, vamos fazer um aqui na lousa. Eu vou trazer aqui a caneta, eu vou trazer vocês aqui comigo. Vamos lá. Eu já falei disso aqui, então vamos lá. Olha. Ah, professor, quando eu tenho um aposto... Sim, quando você tiver um aposto e este aposto ele for chamado de enumerativo, use os 2 pontos, você vai enumerando ali, né, a ideia. Então, eu vou colocar uma frase bem simplesinha, até essa que eu falei aqui, do cimento e tal, né? Então, vamos colocar assim, ó. Devemos comprar, né? Isto, olha lá, vamos colocar aqui, tá vendo os 2 pontos aqui? Ele está aqui enumerando um aposto. Nós vamos entrar agora em um aposto chamado aposto enumerativo. É um aposto que vai explicar a catáfora do pronome demonstrativo isto. Isto é uma catáfora, né? Eu citei o isto antes de realmente dizer o que é o isto. Então, elemento catafórico. Então, o que eu vou colocar aqui vai se chamar aposto enumerativo. Então, devemos comprar isto. Ó. Aí eu venho, né? Olha, cimento, como eu não estou colocando na vertical, eu uso a vírgula aqui, ó. Cimento, né? Areia e tijolos, né, gente? Olha só, ponto final, né?
Então, eu tenho aqui os 2 pontos, vou escrever ali para vocês com outra cor. Eu tenho ali os 2 pontos, marcando para nós aí, né, bacaninha? Marcando para nós uma enumeração, né? Certo? Marca, né? Marca uma. Eu coloquei aqui os 2 pontos marca na ideia de a pontuação, né? A pontuação de 2 pontos marca. Se quisesse colocar aqui marcam, eu estaria fazendo a concordância com os 2 pontos marcam. Então a pontuação deles, a pontuação marca uma enumeração. Eu estou dizendo porque muita gente fala, professor, 2 pontos marca? Não, você tem a concordância ideológica aí, a pontuação de 2 pontos. Porque pontuação é o quê? Pontuação de ponto final, ou de ponto, né? Que é o mesmo. Pontuação de 2 pontos, pontuação de ponto e vírgula, pontuação de vírgula, pontuação de exclamação, pontuação de interrogação. Ah, eu vou estudar pontuação. O que você vai estudar na pontuação? A vírgula, né? Ah, eu vou estudar o ponto, né? Eu vou estudar o ponto e vírgula, tá? Então, por isso, para vocês entenderem, ali também poderia ser marcam, né? A concordância, a gramática aceitaria com os 2 pontos marcam, né? Certinho? Vou devolver a tela para vocês, só para vocês entenderem. Para iniciar uma enumeração, né? Este sinal, né? Então, como se eu dissesse aqui, ó, este sinal de 2 pontos, este sinal marca. Compramos os seguintes móveis, 2 pontos, armário, mesa, cadeiras, tapetes e cortinas, olha só, né? Então você tem os 2 pontos aí, fazendo a nossa enumeração. Mais ou menos como eu coloquei aqui na lousa para nós também. Para introduzir a fala de uma personagem, viu, pessoal? O diretor entrou no escritório, e disse, essa é a voz do narrador, né? O narrador está falando e ele vai sair de cena depois dos 2 pontos. Ele sai de cena para entrar uma personagem. Olha lá, o diretor entrou no escritório e disse, 2 pontos. Aí o travessãozinho, não quero esses documentos rasurados. Aí já é a voz da personagem. É um discurso direto, não é a voz do narrador. Nós temos 2 pessoas aí, né? O narrador falando até disse e do não até rasurados, a personagem falando. Portanto, os 2 pontos causam esse respeito, esta ordem dentro de uma narrativa, dentro de um conto, né? Ora, você tem que organizar isso para o seu leitor não ficar doido da cabeça, né? Ora, o narrador fala, ora, ele dá o espaço para a personagem falar, viu? Para esclarecer ou concluir algo que já foi dito. Não quero esses documentos rasurados. 2 pontos. Essas foram as palavras do diretor. É apenas uma conclusão, então o termo essas aí retoma tudo o que já foi dito, né? Então, os 2 pontos fazem este papel. A exclamação é do conteúdo. Os 2 pontos é para justamente trazer um esclarecimento do que é o que foi dito anteriormente, ok? Muito bacana. Aí, então, você teve os 2 pontos. E vamos conhecer agora, bem interessante aqui, né, gente? O emprego de reticências. Vamos saber como que funciona aí o emprego das nossas reticências. Vamos olhar aí, né? Olha, né, lembrando que as reticências, o sinal, né, a pontuação de reticências, ela é composta por 3 pontinhos, né, vamos dizer assim, né, 3 pontos. Para indicar uma certa indecisão, surpresa, né, uma dúvida, vamos dizer assim, né, na fala da personagem, né? Então, aí você quer deixar assim nas entrelinhas algo para que o seu leitor acaba concluindo por si só, você utiliza isso. Ou deixar, como eu disse, né, uma dúvida para a personagem. Olha só, Carlinhos, confesse-me, você mentiu. Né? Então, aí você tem ali as reticências fazendo
essa forma de entonar, né? Carlinhos, confesse-me, você mentiu? Né? Então você tem ali a ideia. Para indicar que num diálogo a fala de uma personagem foi interrompida pela fala da outra. Porque, gente, o ser humano precisou relatar no papel, na ortografia, como que seria aquela situação de você estar falando e uma outra voz paralelamente interrompe, né? Corta a sua, né? Aquela, né? Entra uma outra pessoa falando em cima da sua voz e interrompe. Como que é isso? Você se safa na escrita pelas reticências. Olha só, agora após todos se manifestarem, um momento, diretor, ainda preciso falar, né? Então, as reticências é para dizer que o suposto diretor iria continuar o raciocínio dele, mas uma outra personagem entrou e disse, um momento, diretor, ainda preciso falar. As vírgulas separando o diretor, obrigatórias, porque a diretora aí é um vocativo, né? Diretor, um momento, né? Então, em qualquer lugar que você colocar o diretor, no final, no começo, a vírgula vai ter que aparecer, viu? Certinho? Muito bem. Aí, no caso das reticências, vamos ver mais um tópico? Vamos lá, né? Mais um ali. Para sugerir ao leitor, vamos dizer assim, né? Para sugerir ao leitor que compete o raciocínio contido, que complete, perdão, o raciocínio contido na frase. É mais ou menos o que eu disse até lá em cima já, né? Dá a ideia assim, deixa na mão, né, do narrador, joga na mão do leitor e fala, ó, é com você. Coloque aí o que você quiser, complete aí com as suas interpretações finais. Vamos olhar lá então, né? Durante o curso foi esclarecido que a nota para aprovação seria acima de 100 pontos. Ele conseguiu 90, portanto, né? E aí? Leitor complete, né? Portanto, ele foi reprovado. Seria essa a ideia. Então, as reticências, ela faz até este trabalho dentro dos nossos textos. Lembrando que as reticências, elas têm assim uma vertente, né? Pouco se fala disso, mas a ideia é essa. Ela tem uma vertente mais para aquela questão de encenar, né? A questão de voz, uma outra voz interfere em outra, é mais nesta situação. Por isso, então, aí você está vendo situações aí, para você completar, né? O outro acabar concluindo a ideia que o outro começou, então você usa reticências mais nessa noção. Para indicar numa citação que certos trechos do texto foram exclusos. Aqui não, aqui no final, este último item realmente é para mostrar que o trecho que você colocou, ele estava ali meio que no meio. Havia coisas antes, havia coisas, ou há coisas depois. Olha lá. No momento em que a tia foi pagar a conta, Joana pegou o livro, né? Reticências, o trecho é de Clarice Lispector. E poderia, né, se eu tivesse que escrever aí, ó, a tia foi pagar a conta, então seria reticências antes também, né? Certinho? Então você utiliza para estas situações legais. E agora eu coloco emprego de reticências e interrogação, né? Vamos dar uma olhadinha como que funciona aí, porque eu tenho na tela a interrogação. E as reticências, só para terminar, para indicar numa narrativa certas inflexões de natureza emocional, de alegria, de tristeza, de raiva. Olha só, mágoa de o ter perdido, amor ainda, ódio por ele? Não, não vale a pena, né? A maravilhosa, a imortal Flor Bela Espanca, né? Poetisa mais que competente, poetisa portuguesa, né? Ela não é brasileira e Flor Bela Espanca pertenceu ao pré-modernismo, né? Começo aí do século passado e tal. Enfim, maravilhosa, né? Flor Bela Espanca aí e lindos poemas, inclusive alguns até musicalizados, né? Nós temos Fanatismo, que é um poema maravilhoso de Flor Bela Espanca, e Fanatismo
numa competência musical do nosso cantor Fagner, né? Então, Fanatismo, cantado por Fagner, a letra fiel ao que Flor Bela Espanca escreveu. É um poema de Flor Bela Espanca, musicalizado por Fagner, que ninguém tente regravar. Deixe só com Fagner, que está perfeito, né? Maravilhosa cabeça que fez a letra, o poema, e maravilhosa cabeça que interpretou o nosso brasileiríssimo, né, Fagner. Está aí Flor Bela Espanca neste trecho maravilhoso. Mágoa de o ter perdido? Amor ainda? Ódio por ele? Não, não vale a pena. Então, para dizer algumas inflexões, esse não está aqui em inflexões dentro de mim, mais algumas coisinhas, né? Então, né, como se diz, não vale nem a pena comentar, né? Legal aí a nossa Flor Bela Espanca. Já vamos ver o ponto de interrogação. Vamos lá. É empregado para indicar uma pergunta, gente, uma pergunta direta, né? Porque na pergunta indireta a interrogação não vem. Ainda que esta não exija resposta. As crianças já voltaram do passeio, independente de alguém trazer para nós aí uma resposta ou não. Você não quis comer a sobremesa? Ponto de interrogação. Onde estão meus livros? Ponto de interrogação. Bem tranquilo, bem fácil, ele é bem suave, é uma coisa muito assim, digamos, particularizada, né? Uma coisa ali de característica própria, né? O ponto de interrogação eu vou encontrar naquelas questões, naquelas interrogativas chamadas aí de diretas, né? Vamos verificar aqui. Eu vou falar aqui do emprego de exclamação e depois que eu terminar aqui, eu só vou dar um tempo para nós. Depois nós temos umas questões. Eu quero fazer umas questões aqui com vocês de algumas bancas aqui, a FCC, a VUNESP também. Nós vamos fazer aqui umas questões para nós encerrarmos a nossa aula de pontuação. E nas questões nós vamos explorar bem toda essa nossa estrutura aí, né? Vamos lá. Emprego de exclamação. Empregado para marcar o fim de qualquer enunciado com entonação exclamativa que normalmente exprime admiração, surpresa, assombro, indignação, etc., né? Também usado com interjeições e locuções interjeitivas, né? É usado com interjeições. Então, né? Valha meu Deus. Olha a frase, valha meu Deus, que é uma frase optativa e ao mesmo tempo exclamativa. Então, a exclamação vem aí, né? Nesses casos, somente acompanha a interjeição, né? Não valendo como fim da frase. Por isso, ele acumula a função de vírgula, né? Então, a sequência, você não precisa colocar aí letra maiúscula, a não ser se a palavra que vier for um substantivo próprio, aí é outra história, né? É outra parte da gramática. Olha só, ai, que saudade da Bahia. Aí é como se você escrevesse, vou até colocar aqui na lousa, vou pegar uma caneta aqui, aí é como se você escrevesse, né? Olha lá, ai, né, vírgula, né? Tá vendo? Ó, normal, que saudades, né? Certinho? Bahia, né? Certinho? Então você tem ali a vírgula e poderia ser aqui também uma exclamação. Se quiser colocar lá no final, eu aqui coloquei por opção, não sei se eu fiz aí, ou só o ponto final, normal, sem nenhum problema. Mas o meu interesse é que vocês entendam aqui que ele substitui, neste caso aqui, uma vírgula. Você, aqui na interjeição, ele acaba substituindo aqui uma vírgula. Se usar a vírgula também, não vai haver nenhum problema. Aí o Bahia no final não foi colocado a exclamação, que aí é facultativo você colocar, né? Certinho? Se quiser usar inicial maiúscula após esse ponto, tudo bem, né? Certinho? Só se você quiser. Mais erudito, porém, eu até acabo aí depois fazendo o comentário aí no final, né? Até mais erudito, porém, que se você deixe como eu fiz ali em cima. Não há problema de você colocar letra maiúscula ou deixar
minúsculo. Hoje o português aceita o 2. As duas formas. Na forma mais erudita, você colocaria aí o maiúsculo, mas não precisaria, pode ficar minúsculo. As duas formas são corretíssimas, né? Não há nenhum problema. Verifique que na frase de cima, ó, valha meu Deus, né? Ali é maiúsculo, mas são frases desprendidas. Eu estou colocando como exemplo, né? Do ó como interjeição e depois uma locução interjeitiva. Mas se ali fosse um período só, um conceito só, o valha estaria certo como maiúscula, mas também poderia ficar minúsculo, tudo bem? É que ali não, maiúsculo, porque são frases desprendidas. Ok, pessoal? Muito bem, vamos fazer assim então, só aí um tempinho para vocês, e para mim aqui também, e daqui a pouco eu vou retomar com vocês, e eu quero sim fazer umas questões aqui, nós vamos bater papo com umas poucas questões que nós temos aqui, algumas sobre pontuação, e aí a gente encerra a nossa aulinha de hoje. Um momentinho só, que daqui a pouquinho eu já retomo aí, ok? Até mais. Prontinho, pessoal, né? Já voltamos. Eu vou só aqui já deixar a nossa lousa também, né? Limpíssima aqui, porque se nas questões nós tivermos que fazer algum comentário, eu trago vocês aqui comigo e a gente vem para cá e resolve isso aí sobre a questão da pontuação. Então eu quero que vocês, encarecidamente, vocês que visam a concurso público, estão aqui no nosso curso semestral justamente para isso, eu quero que vocês imaginem assim, a pontuação, ela requer um grande conceito que é análise sintática. Eu tenho que saber os termos da oração, eu tenho que saber o período composto por coordenação e por subordinação, né? E saber o que é vocativo, aposto, objeto direto, indireto. Eu preciso entender isso para eu não cair na besteira de errar uma questão ali, né? Eu estou olhando aqui por dedução, e enfim. E não é por aí, né? Nada dessa coisa, porque respirou, coloca vírgula, não vai cair nessa situação. Público para concurso público enxerga a visão da pontuação de forma bem linguística, bem racional, né? Então, não, a vírgula que existe, porque este termo com este, aqui não pode, porque aqui não pode separar este com este, enfim, é desta forma. Então, eu espero que esta aula, a parte teórica que vimos aqui, e nós vamos agora confirmar esta parte teórica nas questões, então eu espero que isso sirva para vocês ficarem bem de olho mesmo, e não perder, gente. Às vezes é uma questão, no máximo uma, ou às vezes, dependendo da quantidade de questões, você tem duas ali de pontuação, mas você tem questão de pontuação, né? Não vai ficar livre disso. Então, vamos, né, garimpar essas questões e não perdê-las, né, deixar esvair aí, ok? Bom, eu vou colocar já aqui para vocês, esse foi o último estudo nosso, emprego da exclamação, né, certinho? Que eu havia colocado aí para vocês. E agora aqui eu tenho realmente a nossa primeira questão. É a questão da VUNESP, do TJ, né, o escrevente técnico judiciário, e a VUNESP disse assim para nós. Vamos entender aqui, né? Assinale a alternativa em que a vírgula, é o que eu disse para vocês, a quantidade de vírgula é impressionante em questões de concurso público, né? A vírgula foi empregada para separar oração introduzida por pronome relativo. Portanto, se você tem uma vírgula introduzindo uma oração com pronome relativo, é porque essa oração era o quê? Adjetiva explicativa, porque a oração adjetiva é a única que vem com pronome relativo e a explicativa entre vírgulas, né? Há exemplo do que ocorre em um coeficiente, né? O coeficiente de apenas 3% separa os privilegiados que os quais estudaram em colégios privados. Você tem uma oração ali separando, né? Sendo separada por vírgula, e esta oração ela é adjetiva e é explicativa. Vamos achar aí, temos que achar aí uma oração que seja adjetiva. Para isso, temos que detectar quem?
o pronome, né, lá, o pronome relativo, né, o pronome relativo aí, ele que vai trazer uma oração adjetiva. Ela estava pensando em que lugar? Não, quem pensa, pensa em. A oração do em que, o que aí não é pronome relativo. Ele é conjunção integrante, né? Então, completando, é o objeto direto do verbo pensar. Ela estava pensando em que lugar estaria, que dia seria, que pessoas eram aquelas ao seu redor. Todas estas orações são subordinadas substantivas. As vírgulas estão aí separando várias orações intercaladas entre si, mas não há pronome relativo aí. Então a oração não é adjetiva, não seria o item A. Ficou encantada com a história, né? Acabara de ler o livro que já tinha sido traduzido para o inglês. Oba, agora sim, o livro o qual, né? Quem que já tinha sido traduzido para o inglês? O livro, este que está aí, ele retoma o livro. Quando um termo, quando o que retoma um termo antecedente, é porque ele é um pronome relativo. Então, a oração do que para frente é subordinada adjetiva e ela é explicativa. Então, portanto, esta vírgula aí, obrigatória, e a oração do que para frente é igual à oração dada lá em cima, tirada do texto, que estudaram em colégios privados. Então, você tem aí o item B, né, com a pontuação de uma oração adjetiva explicativa. Ele observou o local, sabia com certeza, sabia o quê? Que é uma oração objetiva direta. Então, as vírgulas aí estão separando o com certeza, né? E nada de separar aí o quê? Não, né? Era possível, àquela altura da vida, era possível o quê? Outra oração substantiva. Agora ela é subjetiva. Ela é sujeito do era possível, né? Estou vendo essa tempestade se formar entre, agora é coordenada sindética explicativa, entre, que eu vou explicar por quê, que aqui estaremos bem mais protegidos dela. Então, oração subordinada, aliás, coordenada sindética explicativa no item E. Então, o que do item E é conjunção, né, conjunção explicativa. O que do item D, do item C e do item A são conjunções integrantes de orações substantivas. O que do item B não é uma conjunção, é um pronome relativo e com vírgula, porque a oração é explicativa, igual o enunciado em cima, né, pessoal? Muito bem, alternativa B, aí para nós, muito bacana. Agora eu tenho aqui a Banca Vunesp também é o TJ, e vamos saber como que fica esta segunda questão aí, o que está pedindo aqui para nós, tá? Vamos verificar. Muito bem, vamos ver aqui. Olha, vamos saber aqui. Redigida com base na passagem do texto, né? A frase que apresenta emprego de vírgula de acordo com a norma padrão né? Então, é claro, eles pegaram passagens do texto, mas eles mudaram, logicamente, né? O assunto que é o mesmo. Vamos lá. Antes, tão boa a brisa fina, vírgula, tornara-se... Gente, o item A comete o erro mais grotesco aí, né? Separa sujeito do verbo. Quem que tornara-se quente e árida? A brisa fina. Esta vírgula não pode aparecer aí. Ela está separando sujeito de verbo. Aí no item A, né? Vamos colocar aqui, olha lá. Sujeito de verbo. Não pode separar sujeito do verbo aí. Então ficou feio aí o negócio, né? Então, errada. B. Do chafariz de pedra entre arbustos, brotava num filete a água sonhada. A mesma coisa, o mesmo erro que o professor cometeu no item A, vou até fazer um idem aqui, ó. Ele vem e comete no item B. Olha só, aquela vírgula depois de filete, ela separa a água sonhada
do brotava. Quem que brotava num filete? A água sonhada. Se vocês perguntarem, professor, o que eu poderia fazer aqui? Colocar uma vírgula depois de brotava, você separaria aí essa expressão adverbial num filete, aí ficaria brotava, vírgula, num filete, vírgula, a água tão sonhada, ou tirar esta vírgula daí, né? Porque o advérbio não é oracional, as vírgulas seriam facultativas. Como foi colocada uma só, ela separou brotava de água sonhada, aí ficou com erro, né? Não deu certo. Ele conseguiu ser, né? Ser o quê? O primeiro a chegar. Não deu certo, porque a vírgula separou verbo de complemento. O primeiro a chegar aí é um predicativo do verbo de ligação, aí no item C. Então, no item C, o professor separou verbo de complemento, viu, pessoal? Olha lá, né? Temos aí uma separação do verbo versus complemento. Olha lá, eu deixei ali na lousa para vocês. Então, seria, ele conseguiu ser, sem vírgula, o primeiro a chegar antes de todos ao chafariz de pedra. Então, tira essa vírgula que está horrível aí para nós, né? Sentia-se intrigado, intuitivamente confuso, separou o complemento de nome. Quem fica confuso em alguma coisa lá. Confuso em quê? Na sua inocência. Gente, na sua inocência, completa aí o confuso, né? Então, no item D, nós tivemos aí a separação de nome de complemento, né? Olha lá. Nome de complemento. Também não deu certo. Só, né, a VUNESP aí selecionou para nós, só mesmo o item E, a corretíssima. Vou ler para vocês aqui. No meio da balbúrdia dos amigos, vírgula, que não é obrigatória, ela é facultativa, porque no meio da balbúrdia dos amigos é um adjunto adverbial de lugar, mas não é oração, é termo. A vírgula é facultativa. Claro, né? O professor teve que colocar esta vírgula, porque teria que aparecer vírgula que o enunciado está pedindo, né? Onde a vírgula está de acordo com a norma padrão. Não é obrigatória, mas ela é facultativa, ela pode aparecer. Então, no meio da balbúrdia dos amigos, vírgula, a concentração no sentir era difícil. Não pode haver vírgula entre sujeito ali e verbo, e muito menos entre verbo e o complemento difícil, né? Então, a vírgula que está na E está direitinha, perfeitinha. Eu vou voltar aqui, né? Aí nós vimos no item A, separou sujeito de verbo. Não pode fazer isso. No item B, também separou sujeito de verbo, né? Não pode fazer isso, né? Verbo de um complemento, que seria o verbo de ligação do predicativo. E aqui nome, né? Nome de complemento, né? Confuso em quê? E não pode separar aí o confuso do seu complemento, né? E o item E, então, aqui, corretíssima, que nós já vimos aí, né, pessoal? Bacaninha aí. Vou botar a tela para vocês, que nós temos aí da Prefeitura de Sorocaba, 2019, o ano passado aí, a questão da VUNESP. Nós já vamos ver mais uma aí da Prefeitura. Vamos lá. Vamos saber o que a banca fez nesta questão. Considerando o último parágrafo do texto, assinale a alternativa que, devidamente pontuada, expressa corretamente o sentido ali presente, né? Então, o sentido que está aí presente na ideia. Vamos saber como que ficou isso aqui? Olha lá. É preciso melhorar a capacidade de gestão do MEC. O que esses dois pontos estão fazendo aí, né, gente? Sendo que o que vem à frente é uma aditiva, né? Você não tem aí um aposto enumerativo. Então, me tira esses dois pontos aí. E deve ser mantida, aí ficou pior. Separou sujeito de verbo. O que deve ser mantida? A ideia de unificar. Então, a ideia deve ser mantida. Eu tenho dois pontos aí de forma inútil, né? E eu tenho uma vírgula separando o sujeito do seu verbo.
bem errada aí, não deu certo para nós o item A, né? Vamos ver a B. É boa e deve ser mantida, né? A ideia também, né? Olha só, o que deve ser mantida? Colocou aí um travessão, né? A pontuação de travessão, separando igual em cima, só que em cima quem separou foi uma vírgula, né? E embaixo foi travessão. Pessoal, não há nenhuma pontuação entre sujeito e verbo, né? Certinho? É boa, tira esse travessão e deve ser mantida. Aí o segundo pior ainda, que ele separou a ideia do deve ser mantida, de unificar o processo seletivo, porque é preciso melhorar a capacidade de gestão do MEC. Também, além desse porquê, que poderia ser aí um pois, né? Uma explicação, ou um portanto, né? Certinho? É boa e deve ser mantida a ideia de unificar o processo seletivo, uma vez que é preciso melhorar. Mas a pontuação aí de travessões acabou com tudo, né? Vamos ver aqui o item C, depois eu tenho o D e o E, na nossa página seguinte, viu, pessoal? Então vamos verificar aqui. É boa e deve ser mantida a ideia de unificar. Olha que bacaninha, sem essa pontuação de travessão aí, né? A ideia de ser... a ideia de unificar o processo seletivo, vírgula, mas é preciso, olha lá, mas é preciso melhorar a capacidade de gestão do MEC. Então, independente de ser porquê, como nós vimos na B, ou ser um mas na C, mas você não tem aí erro de pontuação, né? Não separou o sujeito de verbo, não houve aí situação nenhuma. Só a vírgula ali encerrando a primeira oração e começando a segunda, que é coordenada sindética adversativa. No item B, ela era explicativa. A vírgula não está errada no item B, não, né? A vírgula está errada no item A, que ela separa o deve ser mantida do sujeito a ideia, né? Mas está aí, ficou certinho para nós o item C. Mas vamos verificar o que aconteceu aí com a D e a E. A gente aprende também, e aí eu faço com vocês depois aqui a 4. Vamos lá. A ideia de unificar o processo seletivo, que é boa, vírgula, pronto, de novo, aquela vírgula está fazendo o quê, gente? Ela está separando a ideia, deve ser mantida, separando sujeito de verbo. Se houvesse uma vírgula antes do que, o que é boa se tornaria uma oração, né? Oração adjetiva explicativa. Não teria problema, seria correto, mas deixar uma vírgula só, certo? E deve ser mantida se for preciso melhorar a capacidade. A vírgula depois de mantida não está errada, né? Só a vírgula depois de boa separa o ideia do deve ser mantida, separa o sujeito do verbo. A boa ideia de unificar o processo seletivo fez o mesmo erro da E, só que em vez de vírgula colocou um travessão. Errou do mesmo jeito, né? Certinho? E depois você teve ali um ponto e vírgula que não estragaria o contexto, né? Ficaria certinho o ponto e vírgula. O problema é o travessão, separando aí a boa ideia, travessão deve ser mantida. Não há nada entre sujeito e verbo. Ok, pessoal? Muito bem, vocês viram que é a C que está correta. E nós já vamos fazer aqui a Fundação Carlos Chagas, a do Detran. Vamos saber o que a banca fez para nós aí. Um momentinho só, nós já vamos fazer. Vamos lá, né? Olha que bacana. A FCC perguntou assim lá no Detran: está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase, né? Então, vamos olhar aqui o que aconteceu. Não obstante a dificuldade... Nossa, aqui acabou com tudo. Não é essa vírgula depois de não obstante, porque não obstante é uma conjunção adversativa, concessiva, né? Poderia ser adversativa também. Ela pode ser adversativa ou concessiva, dependendo do contexto. Eu não li tudo ainda, em uma das duas. Mas não pode haver essa vírgula entre o sujeito, que já vem à frente, e a conjunção. A conjunção está ligada com o seu termo, né?
Então, e aí vem dificuldade de quê? Né, das soluções. Separou o complemento do nominal do nome. Tira essas duas vírgulas aí. Então, não obstante a dificuldade das soluções, ficou pior ainda, né? Separou o sujeito, a dificuldade das soluções, do está. Não separa sujeito de verbo. Está muito horrível aí, né? Está se avançando, né? No bom caminho, a última vírgula facultativa, que você entra com advérbio aí, né? E não há problema aí. Mas as outras acabaram com tudo, né? Vamos ver a B. Pautadas pelos desabafos pessoais, vírgula, perfeito, né? A vírgula está separando uma expressão que é predicativa, uma oração que está antes. As conversas sobre o trânsito, vírgula, animadas já na manhã, as duas vírgulas, isolando o animadas já na manhã, deixam ver uma cumplicidade solidária. Né? Não há problema nenhum aí, né? Então, olha só a ideia aqui, porque a ideia aqui é a seguinte, né? As conversas sobre o trânsito, as conversas pautadas pelo desabafos pessoais e as conversas animadas já na manhã deixam ver uma cumplicidade solidária. Então, você não tem problema aí com o uso das vírgulas que foram colocadas direitinho. Abre aqui no animadas e fecha ali no manhã. Então, você tem as conversas sobre o trânsito, deixam ver uma cumplicidade solidária, não há problema entre verbo com complemento, entre verbo com sujeito, a oração está sem nenhum problema de vírgula. E o começo também isolado com uma vírgula ali, não há problema, tá? Então, ficou tudo certinho. Vamos saber os erros cometidos na C, na D e na E, então aí, pessoal. O desafogo do trânsito nas grandes cidades, aí faltou uma vírgula depois de cidades. Como não foi colocada, a FCC fez o que aqui? Separou sujeito de verbo. Ficou o desafogo do trânsito, vírgula, né, lá, vírgula, prende-se. O de fato entre vírgulas, corretíssimo, né? Prende-se a uma solução que só se encontra, né, a vírgula depois de solução entra uma oração adjetiva, então pode ser explicativa ou não, ela é facultativa ali. Agora, não pode haver a vírgula depois de trânsito. Ou até poderia, desde que você colocasse uma depois de cidades. Aí ficaria o desafogo do trânsito, vírgula, nas grandes cidades, vírgula, prende-se, de fato, a uma solução, e aí vai, né? Então, faltou uma vírgula, errou aí a C para nós. Já vamos ver a D. Não é possível, né, separar vírgula de modo algum, aí errou, né? Porque se colocar uma vírgula depois do algum, você não tem problema. Você separa a expressão adverbial e você deixa o sujeito do verbo sem nenhuma separação. Como usar uma só, o que aconteceu? O que não é possível? Separar o quê? Ah lá, a mobilidade. Então ficou aí a mobilidade separada do verbo separar, né? Faltou uma vírgula depois do algum. A mobilidade urbana, da qualificação do nível de vida, né? Não era para ter essa vírgula também. A mobilidade urbana da qualificação do nível de vida numa metrópole. Numa metrópole com vírgula sem vírgula não seria erro aí, tá? Então a vírgula depois de separar, ela erra, que ela separa o verbo a modalidade. E a vírgula depois de urbana também separa um adjunto nominal aí do seu núcleo. Então, mobilidade urbana. Ficou errado aí, né? E agora, a última aqui da questão, a última alternativa, e vamos saber o que o professor arranjou aí, né? Não há como deixar de sonhar, e quem sonha, sonha com alguma coisa. Colocar uma vírgula separando o verbo do seu objeto indireto. Ficou muito feio aí.
Então não há como deixar de sonhar, tira a vírgula, com o dia em que, deixando de ser um problema, o trânsito já não seria um assunto obrigatório das conversas. Faltou uma vírgula obrigatória depois do em que. Então, ó, não há como deixar de sonhar, sem vírgula, com o dia em que, vírgula, entra uma oração subordinada adverbial deslocada, em que, vírgula, deixando de ser um problema, já existe uma vírgula lá, aí vem, o trânsito já não seja um assunto obrigatório das conversas. Se você ler tirando a oração adjetiva, você não vai ter problema nenhum. Quer ver? Ó, não há como deixar de sonhar com um dia em que o trânsito não seja um assunto obrigatório das conversas. Eu li sem a oração que era para estar isolada entre vírgulas, né? Mas como não colocar uma vírgula obrigatória antes do deixando, não dá para ser aí frase aí totalmente errada, né? Então, a alternativa B da FCC deixa aí legalzinho para nós, ok? Eu vou passar então a sinopse já aqui para vocês. Olha, gente, então nesta aula nós vimos pontuação. Eu vi com vocês aqui alguns casos obrigatórios, lá no período simples, também no período composto. Eu vi casos proibidos com vocês e aqueles que são facultativos, como as expressões adverbiais deslocadas ou até no seu próprio lugar, né? E fizemos aqui a correção de alguns exercícios para que vocês assim procurassem ter uma noção como isto aparece. Vocês viram aí, eu acabei de falar, que tudo está envolvendo, olha, separou sujeito de verbo, verbo de complemento, complemento nominal do seu nome, né? Então, sempre envolvendo essa situação. Então, não deixe de olhar aquela vírgula, que ela está fazendo lá, ela está ali sobrando, ou em algum lugar está faltando, ou ela está ali correta. Enfim, olhe isso direitinho, porque vírgula, aí a pontuação em si, e por excelência, vírgula, é um caso sério. Então, tome cuidado aí para não ter problema com a pontuação, ok? Pois bem, esse foi o nosso último tópico, né? Este aqui de pontuação, o nosso último tópico gramatical, né? Claro que nós temos aulas ainda aí de correções de provas e, enfim, eu acho que de redação também, né? E encerramos aqui e foi bem válido, eu acho que está aí, é dessa forma que a gente vai progredindo e continuando aí os nossos, né, a busca dos nossos objetivos, ok, pessoal? Então eu deixo vocês aqui e também vou descansar vocês também, e a nossa próxima aula nós estaremos aqui juntos para mais um bate-papo aqui, né, mais um comentário aqui sobre alguma coisa no que se refere aí à língua portuguesa, ok? Tchau, tudo de bom, continue se cuidando aí e tudo vai dar certo. Até mais, tchau.